Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Iniciamos mais uma live onde o nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser enaltecido. Deus é fiel e verdadeiro. Estamos aqui diante de uma palavra do Senhor dos Exércitos, diante de um direcionamento onde Deus tem todo o poder e liberdade para trabalhar em nosso meio nesta hora. Motivo de muita alegria o dia de hoje, uma quinta-feira, e Deus tem abençoado, tem feito, tem nos levantado para trazer algo da parte de Deus para a minha e para a tua vida. Diante desta noite eu peço que você se coloque na posição de receber algo maravilhoso da parte do Senhor, porque Deus tem o melhor para a tua vida, para a minha vida. E assim Ele vai fazer hoje da forma que Ele gosta, da forma que Ele quer, da forma que Ele lhe apraz. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Pai do Senhor. Opa, e aí, Trinca? Tudo bem? Aqui é um amigo pessoal, Edileuza. Mônica, seja bem-vinda. Diamante raro verdadeiramente. Cássia. Bem, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe, Ângela. Deus abençoe a tua história. Deus abençoe a cada um que está presente nestas lives. O nome de Deus vai ser glorificado. Deus vai fazer grandes coisas. O pessoal vai entrar aqui já. Sim, já era assim. Depois o Pai ensina você. Então, diante desta hora, eu esperando o povo entrar, daqui a pouco o pessoal vai entrar aí. E Deus vai estar abençoando as nossas vidas. Estamos orando por ela, sim. Não tem fugido das nossas orações. A moça que perdeu um filho, não é isso? Deus vai fazer alguma coisa ainda na vida dela. Nanda, seja bem-vinda. O pessoal está entrando. Esperar um pouco. Deus vai fazer. O seu nome. O nome mais lindo que eu conheço. Amém. Deus abençoe. Meu filho hoje está uma benção. Está aqui tentando montar o cubo, mas já ele aprende. Bom, eu quero orar já pelas pessoas que entraram nesta live. Quero abençoar a vida de cada um. O pessoal que vai estar entrando aí no decorrer da live. Eu acredito que hoje foi um dia meio confuso para mim. Eu não sei se é quinta, se é sexta, se é sábado. Estou meio perdido ainda, mas Deus ele vai fazer algo poderoso. Vai ser à frente. Deus ele vai fazer algo majestoso e eu acredito assim. Pai, está aí o teu povo, meu Deus, que entrou para ouvir uma palavra, que entrou para ouvir, meu Deus, meu Pai, que entrou para ouvir. Pronto. Senhor, está aí o teu povo, meu Deus, que entrou para ouvir uma palavra hoje, Senhor. Talvez alguns que tenham passado um dia não muito agradável, um dia cansado, um dia, meu Deus, meu Pai, que possa ter sido ruim,
mas eu acredito que Deus é um Deus poderoso, um Deus que tem todo poder e glória, e o Senhor vai fazer algo grande ainda no dia de hoje. Deus, Ele tem proezas sobre as nossas vidas, e eu acredito num Deus que pode todas as coisas. Eu acredito, Pai do Senhor Andriele, tudo bem, menina? Deus abençoe a sua vida. Eu acredito num Deus sobrenatural. Isso, filho. É o L, cara. Eu acredito num Deus sobrenatural. Eu acredito que Deus, Ele pode todas as coisas. Kátia, seja bem-vinda também. As duas Kátias estão aí com a gente. E hoje Deus tem uma palavra no meu coração que eu soltei alguns vídeos hoje no TikTok e Deus começou a falar comigo de uma forma diferente hoje através desses vídeos. Eu não tinha nenhuma intenção de fazer sobre esse assunto, mas o Senhor me fez recordar algo e eu quero compartilhar com o povo nesta hora algo interessante. A Bíblia, ela é repleta de histórias maravilhosas, ela é repleta de significados, de proezas. A Bíblia é completa e todas as vezes que nós buscamos algo diante da Bíblia, nós achamos. Porque ela tem tudo, absolutamente tudo. Nós temos que entender que o trabalhar de Deus é algo que ninguém precisa entender. Veja, nós estamos vivendo um tempo meio difícil, ninguém sabe se sai com máscara, se sai sem máscara, o que vai fazer, 1000 pessoas morrendo por dia, é tempo de incertezas, porque o que foi aberto não sabe se vai fechar de novo, a eleição está chegando e eu vejo que há um tempo de confusão sobre a vida do povo. E diante desta confusão, Deus, Ele mostra que no meio de tudo que acontece, Ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus que Ele inicia de uma forma perfeita, o meio quem bagunça é a gente. Mas o final acontece do jeito que Ele quer, independente do que a gente possa fazer no meio. Pode bagunçar de todas as formas possíveis, mas o Senhor, Ele tem o poder de, do meio para o final, Ele resolver da melhor forma possível quando chamamos Ele. Porque enquanto ainda estamos bagunçados pelo meio, nós não entendemos o que vai acontecer no final. Mas o Senhor dos Exércitos é um Deus que fez todas as coisas e quando fez, as fez perfeitas. E Ele, diante de tudo, Ele tem sempre um final de um modo grandioso para as nossas vidas. Vamos começar aqui. Eu vou ministrar hoje sobre 1 Reis 17, 1 até o 7. Passagem um pouco conhecida, mas ela nos traz algo muito intenso, pode-se assim dizer. Diz assim: Elias o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvos, neste ano não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ele te sustentem. Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou.
porque não havia chovido na terra. Veja, é uma palavra que nos traz um entendimento grandioso. Diante deste início de live, é uma palavra que tem nos dado algo no nosso coração, um direcionamento poderoso. E diante deste direcionamento, diante destas palavras, diante destes cuidados que Deus tem sobre as nossas vidas, uma delas é a situação que possa pensar que não está acontecendo nada, mas havia uma promessa, havia uma palavra, havia uma situação poderosa. Veja, diante desta palavra, Elias, ele vai e profetiza algo segundo a sua própria palavra. Elias, ele diz assim: tão certo quanto eu estou na presença do Deus de Israel, não haverá chuva na terra, segundo a minha palavra. A Bíblia vai dizer que o céu se fecha. Lançada a palavra de um profeta que tinha uma comunhão com Deus, e é o primeiro momento que ele aparece na Bíblia. O autor colocando ele já neste primeiro momento, já dando a ele um direcionamento profundo do que iria e o que não iria acontecer. Mas entenda algo diante desta passagem, diante desta palavra, diante desta situação. Deus, quando nós andamos com Ele e nos mantemos de pé diante dEle, Deus, ele tem o poder grandioso de fazer segundo a nossa palavra diante da vontade dele. Veja que quão interessante é isso. Um homem mandar no céu, mandar na chuva e mandar em situações que não está no controle dele. Sirlene, seja bem-vindo, Deus abençoe a tua vida. Quando eu olho para esta passagem de Elias, eu entendo que Deus é um Deus de comunhão. Deus é um Deus que age através das nossas comunhão com Ele, da nossa comunhão com Ele, das nossas intimidades, das nossas orações. Este profeta, ele não aparece do nada e começa a profetizar algo, não. Há um contexto histórico, há um contexto onde muitos acreditavam que o Deus da fertilidade era o Deus que Jezabel servia, e o Deus que mandava chuva do céu era o mesmo Deus. Mas neste exato momento Deus está cansado, o dono de tudo. O Senhor que manda a chuva na terra está cansado de ver glórias e ver que a chuva, que é algo que ele desce na terra, está sendo dado glória a outra pessoa. Elias, diante desta situação, ele entra dentro deste contexto e já entra declarando algo poderoso. Ele já entra declarando contra o sobrenatural. Ele já entra dando ordem à chuva e dizendo assim: não vai chover se não for pela minha palavra novamente. Eu entendo que depois que ele diz isso, a Bíblia vai nos revelar que o Senhor vem falar com ele. Ele era um profeta, como ele já disse, que estava diante da presença de Deus. Se ele não tivesse Deus na vida dele, não iria acontecer absolutamente nada. Seria apenas mais uma profecia, seria apenas mais um louco falando diante de uma situação. Mas vendo esta passagem, vendo este entendimento, vendo estas palavras, Deus, ele entra junto com Elias e fala assim: Elias, é necessário que você se esconda por um tempo. É necessário que você se separe por um tempo. É necessário que você pegue e saia um pouco de cena. Então você vai fazer o seguinte, Elias. Você vai se retirar daqui e vai para o leste. Você vai se esconder perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Não vai ficar a oeste, vai ficar a leste. E quando você chegar no ribeiro, eu já ordenei aos corvos, eu já passei o endereço
que você vai estar para os corvos ir te alimentar. E Elias, você vai beber da água do ribeiro, você não vai beber de qualquer água, você vai beber da água do ribeiro. E diante desta situação, Elias, você vai ficar lá por um tempo, tá? Vou te mandar pão e carne de manhã e pão e carne à tarde. E quando você tiver sede, você bebe da água do ribeiro. Ribeiro Querite. E Elias faz conforme o Senhor mandou. Elias pega e sai de cena e vai se esconder ao leste. Alguns dizem que ele estava numa caverna, alguns dizem que ele estava escondido numa cabana. Aonde ele estava escondido no território, para mim não faz diferença. O que faz a diferença para mim é que Deus, quando Ele manda algo, quando Ele manda que você saia um pouco de cena, fique em paz, a obra não vai ser parada e nem por isso vai deixar com que venha acontecer aquilo que você declarou. Eu quero te dizer que Querite significa separação. E este tempo Deus estava separando Elias num lugar e sustentando ele conforme a sua palavra. Aquilo que Elias declarou diante da sua palavra não mexia somente com os meios naturais da terra. Aquilo que Elias mexeu, ele mexeu dentro do céu, de uma forma que havia não só uma pessoa, não era só o rei Acabe que necessitava da água, mas todo o povo da terra precisava da água. Então havia uma situação de que poderia entrar numa calamidade pública. Já imaginou 3 anos e meio sem chuva aqui no nosso tempo que vivemos? 3 anos e meio sem chuva secaria todas as represas, secaria tudo. Até o rio Tietê, que é um rio poluído que tem aqui em São Paulo, ele secaria. Veja, 3 anos e meio sem água é mexer não só com uma pessoa, é mexer no sobrenatural dos céus. Entenda que qualquer pessoa que se deparasse com Elias ia obrigar a ele desfazer a sua palavra, porque ele diz aqui na sua coisa, senão por meio da minha palavra. Ou seja, só vai voltar a chover quando eu decretar. Elias, ele toma uma atitude tão poderosa de profeta mesmo e bagunçou tudo. Elias bagunçou o meio de campo e falou assim, olha, a responsabilidade é minha. Só que ele estava diante da presença do Altíssimo. Ele estava diante de uma ordenância de Deus. Deus, dado essa ordenança a ele, ele declara isso e ainda coloca como se assina embaixo. E o Senhor dos Exércitos, preocupado com esta situação, fala assim, não, eu tenho que cuidar dele, porque senão ele pode morrer. Aí Deus pega e fala assim, olha, eu vou te separar por um tempo, eu vou te esconder. Aonde? Perto de águas que tem por nome de separação. Deus, ele tem o jeito certo, a maneira certa e como agir. Kennedy, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você aí e continue firme. Boa noite, Pai do Senhor. Veja, Deus, quando ele manda Elias se esconder, Deus, ele já preparou absolutamente tudo. Deus, ele já cuidou desde a água e cuidou do alimento, além de trazer pão e carne também. Não era só pão, era carne também. E o interessante é que ele usa corvo, animal imundo na época, não era um animal agradável. Ele pega o corvo come carne. O corvo come pão. Mas, segundo a ordem do Senhor dos Exércitos, o corvo tinha que entregar no endereço dado a ele. Nos tempos antigos eram enviados corvos a lugares, como se fosse um pombo-correio, pode-se assim dizer. Veja que a Bíblia ela vai trabalhar de formas diferentes. A Bíblia ela vai trabalhar usando aquilo que já existe para que mexa no sobrenatural. Fazer com que corvos leve comida para ele é algo surpreendente. E diante deste contexto eu aprendo que Deus, ele não é um Deus só que age no natural.
Ele pega e quebra protocolos diante de uma situação e leva com que você faça e fique separado diante de uma situação. O nosso Deus, ele não se limita ao jeito que nós podemos trabalhar. Veja que mais para frente, Deus, ele pega e manda um anjo fazer comida para Elias. Por que ele não mandou este anjo para lá antes? Teve que mandar primeiro o corvo para poder levar o alimento. Talvez o anjo estivesse fazendo o alimento e o corvo ia ser o Uber Eats para poder entregar. Talvez venha a ser isso. Possa ser um iFood. Aquilo que você imaginar. Mas você consegue compreender um Deus que, quando ele determina algo sobre as nossas vidas, quando um Deus que determina algo sobre a nossa história, quando um Deus que provê todas as coisas, você consegue entender um Deus que faz do jeito que Ele quer, como Ele quer, e faz com que tudo dê certo da maneira perfeita. É iniciada uma situação. Havia uma promessa, havia uma palavra, uma profecia. E isso me traz a entender que tudo que Deus inicia, Ele é perfeito. O problema é que o homem às vezes quer meter a mão em situações e fazer do seu jeito. E aí o meio de campo acaba sendo bagunçado. O meio acaba indo por água abaixo. O meio acaba, muitas das vezes, até complicando um final. Mas quando você está na presença de Deus, quando você está debaixo de uma autoridade, de uma graça vindoura do Senhor dos Exércitos, Ele se responsabiliza no meio, Ele se responsabiliza no início e vai se responsabilizar também no final, desde que você esteja debaixo de uma ordem de Deus. Elias só deu certo o que aconteceu da palavra dele porque ele estava debaixo. E estando ele debaixo, houve a confirmação. Ouvindo a confirmação, entenda, quando há confirmação, é porque Deus está junto e trabalhando diante desta situação. Deus estando trabalhando junto com Elias, Deus, ele prepara as coisas para Elias. Ele prepara a situação perfeita, ele alimenta Elias, ainda coloca ele para beber. Ele poderia ter falado: Elias, você vai comer só uma vez e vai passar dias sem comer. Do mesmo jeito que o anjo foi lá e fez a comida dele, ele passou dias sem comer. No capítulo 19, verso 8, diz assim: levantou-se, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe. O interessante é que Deus, aqui ele envia um anjo e aqui ele envia corvo. Talvez você esteja pedindo um anjo para uma situação. Talvez você esteja pedindo que o céu se abra ao seu favor diante de uma situação. Talvez você peça que um anjo vá e isso aconteça, mas Deus quer usar corvo. E às vezes você não possa entender. Eu fico imaginando na cabeça de Elias quando ele viu o corvo pousando e deixando a comida e indo embora. Eu fico imaginando um corvo entregando carne para um profeta de Deus. Eu fico imaginando Deus ordenando e dado o endereço. Veja, se Elias não obedece à direção de Deus, o corvo ia entregar em lugar errado. Como é? Então quer dizer que se Elias não fosse para esse direcionamento, ele fosse ao oeste do Jordão e não ao leste, ele ia receber o alimento? Não iria. Porque a ordenância de Jesus foi com que ele se separasse em um determinado lugar, dado um endereço por Jesus ou Cristo. Talvez você recebeu só a primeira palavra e não entendeu ainda o contexto inteiro. Talvez você recebeu só que você deve se separar um pouco, se acalmar diante de uma situação, mas você não esperou ainda tudo o que ele tem para falar. Tem pessoas que têm essa ansiedade, falam: vamos ali, a pessoa já está saindo sem nem ouvir a direção certa. E Elias, diante desta palavra, diante desta passagem, ele mostra que Deus, ele é um Deus que ele dá o direcionamento e o endereço certo. Deus, ele tem zelado pela palavra dele. Todas as vezes que o Senhor falar contigo uma situação, obedeça ao pé da letra. Porque quando você obedece ao pé da letra, é porque tem algo chegando para enquanto você está parado. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando Deus fala com você, vai para tal lugar, vai. Não vai para outro.
Porque mesmo que você for para outro, como Jonas partiu para um outro lado, você vai ser encontrado com coisas muito mais difíceis. Veja, eu entendo que quando Deus manda Elias se separar, ele já tinha feito a preparação de absolutamente tudo. Quando Deus visita Noé dando o discernimento da arca, Deus já sabia de como ele ia ter que fazer. Deus deu a medida a ele. Noé, a arca vai ter 13 metros e meio de comprimento. Noé, a arca vai ser feita da madeira de Kozer. Noé, a arca vai ter 22 metros de largura, 22 metros e meio. Noé, a arca vai ter 13 metros e meio de altura, Noé. Então eu quero tudo desse jeitinho. Se não for desse jeito, não vai dar certo, Noé. Sabe o que eu entendo diante disso? Quando Deus ele dá o projeto, quando Deus ele determina você diante de uma situação, é porque ele tem o melhor a ser feito. E fique em paz, porque ele vai trabalhar da melhor maneira possível. Ele vai fazer com que o céu se mexa, ele vai fazer com que aquilo que é imundo para os teus olhos ou para o olho de alguém, faça passar ser limpo e te abençoe, porque corvo era animal imundo, ou não era animal abençoado. E Deus determinou que iria utilizar o imundo para abençoar o limpo. Talvez você não esteja entendendo o processo que o Senhor mandou. Talvez você ainda esteja indagando por que Deus mandou você ficar nesta situação. Você está querendo ir para um lado, Deus te deu uma direção e você quer correr para outro lado. Quando você quer sair da direção de Deus, você assume um risco. Quando você sai da direção de Deus, você assume um risco. Se o profeta Elias tivesse ido para o oeste, os corvos teriam entregado no leste, porque a determinação era entregar ao leste e não a oeste. Talvez você tenha saído do caminho. Talvez você tenha profetizado algo poderoso sobre uma história e Deus mandou você fazer uma coisa e você desviou o caminho. Mas Deus manda você voltar para o caminho certo. Porque no caminho certo que Ele fez para a tua vida, há provisão chegando. Há cumprir-se de detalhes e os mais mínimos detalhes, Deus cuida. Se não está acontecendo é porque você deu uma desviada no caminho. É porque você não ouviu até o final a ordenância de Deus. Vai, senta lá, come pão, come carne, bebe aguinha do ribeiro. Toma um banho lá no ribeiro, tudo bonitinho. É água que vai passar. Só que eu entendo que quando o tempo acaba-se a água, acabou. É o tempo de sair. Aí eu te pergunto, a água deste ribeiro que Deus preparou para a tua vida já acabou? Ou o corvo ainda está levando alimento lá, ainda está jorrando água e você saiu para dar uma volta? Eu não vejo Elias saindo para dar uma volta. Porque quando você mexe na área espiritual dos céus, quando você toca no sobrenatural, através da sua palavra, você não mexe somente num céu físico, você também mexe no lado ruim espiritual. Aquilo que Elias declarou não mexia somente com os céus. Aquilo que Elias declarou, ele mexeu com tudo. Elias é uma passagem muito interessante. Elias, ele mexe num sobrenatural, ele mexe naquilo que está perfeito. Para os homens, mas para Deus não. A glória sendo dada a outro Deus pela chuva, pela fertilidade, pelas coisas que iriam acontecer no campo, por ter uma colheita maravilhosa, porque ia chover e ia ter uma colheita abençoada, sendo dada a outro Deus. Deus cansou. Vou levantar Elias, vou mudar a situação. Sabe o que eu vejo diante disso? Deus querendo mudar situações sobre as nossas vidas. Deus querendo trabalhar de forma diferente sobre a nossa história e sobre a nossa vida. E nós estamos não ouvindo aquilo que Ele determinou. Porque desde o início Ele já deu uma palavra. E se Ele deu a palavra, não foge do atalho. Fica debaixo da palavra. Se Deus mandou ficar quieto, fica quieto. Se Deus mandou ir para o leste, vai para o leste. Se Deus mandou você sair, saia. Se Deus mandou você ficar onde está, fique onde está. Porque a provisão vai chegar neste endereço. Ela não vai chegar em outro endereço.
Não é pulando de igreja em igrejas, que você vai achar a comida certa. Não é pulando de live em live ou lugares que você vai achar a palavra certa. Não é até onde você se sentir bem com a palavra que você vai permanecer. Não, não é assim. Não é onde a palavra vai chegar agradável ao seu coração que você vai perceber que Jesus está ali, não. Ele já deu a direção para a tua vida, para a tua história. Ele já determinou aonde você vai ficar. Ele vai te separar num canto. Você está sendo separado e cuidado em um momento, em um lugar, não em outro. Então é neste lugar. Entenda, o projeto de Deus é perfeito. Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou tudo perfeito. A engrenagem mexia no tempo certo, era um relógio perfeito. Quando Deus cria todas as coisas, Gênesis 1 e 2, e indo por 3, e ali, Ele perfeito. Até que o diabo define entrar na vida da história. Até que o diabo pega a palavra de Deus, distorce em um ouvido, e faz com que Eva caia com descuido de Adão, porque a culpa para mim é de Adão, não de Eva. Então, diante de tudo isso, o adversário, com o poder da palavra de Deus na boca, ele faz coisas que... ele faz com que o meio se complique. Deus, ele dá uma direção através de uma pessoa, de um profeta de Deus, de alguém usado. Profeta hoje não existe mais, mas de alguém que tem o dom de profecia e comunhão com Deus. Ele direciona a sua vida de uma forma, e você vai seguindo. Aí chega no meio do caminho, o adversário levanta para falar ao contrário daquilo que você ouviu no início. Aí bagunça a coisa. Aí bagunça a sua cabeça e você começa a andar para um lado e começa a bater cabeça. Se Deus te deu uma palavra e veio um atribulado e te deu outra, compara. O que está acontecendo neste caminho seu agora? Está chegando a provisão para você? Está indo tudo bem? Você está tendo água? Você tem alimento? Deus está cuidando de você? Realmente você está sentindo Ele do seu lado? Porque se não tiver, talvez você dê ouvido a uma segunda palavra. Nem tudo temos que ter uma segunda opinião. Nem todos precisamos ter uma segunda opinião. Era muito correto o que Deus fez. Era muito maravilhoso o que o Senhor fez diante das coisas. Era interessante o que Deus fez pelo fato de que, quando Ele criou tudo, Ele colocou tudo certinho. Se Noé não segue à risca a arca, poderia colocar o projeto parado. Se Elias não segue à risca e sai da ordenância de Deus, ia voltar a chover, o nome de Deus ia ser ainda errado, e Elias não ia ser reconhecido como um profeta grandioso do jeito que ele era. Deus, quando Ele determina tudo, Ele pega o homem e fala assim: olha, eu tenho um projeto perfeito para a tua história, homem. Segue. Aí o inimigo entra, atribula a sua mente, joga uma confusão, e você começa a... É tanta gente falando assim, diz o Senhor, eu sinto isso, eu sinto aquilo. O problema está aí, em um povo sentir. E não se sente isso. Eu estou sentindo de te falar. Não. Não é assim. Deus, Ele não é um Deus de confusão. Jesus, Ele trabalha segundo a sua palavra, não segundo a nossa vontade. Jesus, você nunca vai ver Ele indo contra a palavra dEle. Você vê Ele quebrando protocolos em algumas situações. Que nem esse. Um corvo indo alimentar um profeta. E quando acabar a água, fique em paz, Elias. Pode sair, vai lá para Sarepta. Porque levanta-te e vai viver em Sarepta. Quando você está debaixo da direção de Deus, quando os suprimentos começar a acabar, quando a água começar a cessar de jorrar, Ele mesmo vai se levantar e vai falar: agora te levanta, eu já te separei, agora vamos começar a trabalhar de novo na obra. De que forma? Vai lá para Sarepta. Chegando lá em Sarepta é um território Sidom, e ali eu já ordenei que uma viúva te sustente. Veja, a direção
que Deus dá. Qual é essa? Sai daqui, vai para o ribeiro de Querite, que fica ao leste de Jordão. Eu vou mandar que os corvos te levem comida, bebida, você bebe do rio. Acabando-se a água, Deus chega no momento em que acabou a água e vira para ele e fala: vai para Sarepta, porque lá em Sarepta tem uma viúva e eu já ordenei que ela te alimente. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? Que Deus, quando Ele dá a direção para algo, Ele não muda a rota. Se Deus Ele te deu uma direção de um caminho, siga este caminho. Porque a ordenância a Elias foi clara: segue por aqui, Elias. Não vai ouvindo boca de outro profeta, não vai ouvindo o que outras pessoas vão dizer. Eu estou te falando, vai por aqui. Enquanto Deus estiver confirmando no meio do caminho e cuidando, está dando tudo certo, você está no caminho certo. Deus confirmou, você está no caminho certo. Mas se veio uma palavra estranha e você segue a palavra estranha e começa a ver as coisas erradas, volta. É hora de você recuar, ouvir a primeira ordenância, ver aonde você errou e voltar para o caminho certo. Começou a dar errado? Ah, mas é porque Deus disse que no mundo eu tereis aflição, mas que eu tenha bom ânimo, que eu vou vencer o mundo. Não, não é todos os casos assim. Há momentos que Deus já deu a determinação e nós mudamos a rota e o percurso. Jonas, tem várias pessoas dentro da Bíblia que Deus deu uma determinação e ele atrapalhou o meio do caminho. Deus mandou a Davi buscar a arca, ele quis buscar a arca de qualquer jeito, do jeito dele, foi lá. Trouxe num carro de boi de qualquer jeito e foi lá e matou quem? Uzá. Foi meter a mão para segurar a arca, quando ia cair, morreu. Davi olhou e falou: não, não é do meu jeito. E foi atrás do certo. De qual foi o certo? Não, eu tenho que pegar sacerdotes, eu tenho que pegar o pessoal da tribo de Levi e tenho que começar a andar. Pai do Senhor, missionária Lídia, Deus abençoe a sua vida. Já estou encerrando aqui, nós vamos para a sua. Sabe o que eu entendo diante de tudo isso? Que Deus, quando Ele dá a direção certa, é o caminho certo, é a direção dEle. E tudo vem se confirmando. Veja, Davi tentou da primeira vez, não deu certo, matou um. Mas na segunda vez, 7 passos para. Elabaraçaio. 7 passos para, canta um salmo, louva um salmo. 7 passos para de novo, canta um salmo, louva um salmo. Sacerdotes todos, Deus não fez com que a arca viesse em cima de carro de boi, tinha que ser no ombro de homens. Então vamos lá, primeira esquerda, ó, pega um aqui, outro pega lá, outro pega no canto e vamos lá. Primeiro passo é a direita, dava o primeiro passo para a direita, segundo passo para a direita, segunda esquerda, e aí 7 passos para, canta um louvor, vamos continuar. E é isso, irmão. Por que é desse jeito? Porque é desse jeito que tem que ser feito. Ei, Noé, a arca ela tem que ter 13,5 metros de altura, Noé. Não esquece disso. Como é? Noé, a arca tem que ter isso de comprimento e 13,5 metros de altura, viu? Ela tem que ter 22 de largura. Noé, por favor, não esquece isso. Tem que ter 135 metros de comprimento a arca e 13,5 metros de altura. Não é 136, nem 134. É 135. Noé, a madeira é o gózer ou cipestre. Não pode ser carvalho. Elias é a leste do Jordão e não a oeste. Elias, quem vai chegar te levando comida é corvo. E não é outro animal, não é um pombo. Elias, você não vai pescar, Elias. Você não vai matar coelhos, Elias. Você não vai precisar caçar, Elias. Eu vou cuidar de você. Elias, acabou a água, se levanta e vai para Sarepta, porque lá eu já determinei que uma viúva cuide de você, Elias. E chegando lá, fique em paz, porque eu vou demonstrar que eu sou na tua vida. Elias, me segue. Por que é tão difícil me seguir, Elias? Noé, me segue. Davi, me segue. Discípulos, me segue. Escuta o que eu disse. Discípulos, vem aqui no meio do mar, lança a rede aqui, ó.
ordenância de Jesus é algo poderoso. Não mude a trajetória e nem o caminho que Deus já determinou na sua vida por uma voz estranha. Deus, ele determinou a Adão, o primeiro homem, e a mulher: não coma da árvore. De tudo você vai poder fazer, menos comer da árvore. Deus não mentiu para eles. Deus falou que se eles comessem, eles não seriam mais iguais. O diabo vem, pega a palavra de Deus, distorce e fala a verdade dentro da palavra. E o que acontece diante desta situação? Não, Elias não é Jesus. Então, diante desta situação, Deus, ele tem muitas coisas que se fazem. Realmente, há um estudo de alguns loucos aí que diz que Elias é Jesus. E não é, tá? Esquece isso. Esquece isso aí. Veja, diante desta situação, ele deu ouvido. Adão, quando a mulher foi levar a fruta para ele podia ter repreendido e não comido da fruta. Ele errou também. Ele errou porque ele não quis ouvir a ordenança de Deus. Enquanto o profeta Elias estava debaixo de uma direção do Senhor dos Exércitos, Deus foi com ele em todos os momentos. E quando Elias estava enquanto Elias estava se humilhando diante de Deus, o Senhor foi direcionando a vida dele em todos os momentos. E quando Elias achou que ele era alguma coisa, Deus veio e falou: não. Você está indo se esconder porque Jezabel disse que você ia morrer? Você está achando que só tenho você na terra de profeta? Não, eu tenho mais 7.000 guardados. Não é só você, Elias, você não é estrela. Calma, tá? Enquanto você estiver dando ouvido ao Senhor e se humilhando debaixo da sua onipotente mão e da sua graça, Deus, ele vai estar cuidando e zelando da sua história. Mas a partir do momento que Elias quis achar que ele era único, Deus chegou e falou: não é assim não. Vou te mostrar que eu tenho muitos outros. E detalhe, eu já estou indo levantar outro Eliseu. Só para você entender, Elias, quem é que eu posso fazer. Enquanto você se humilha e se direciona pela palavra de Deus, fique em paz, porque a provisão, a certeza, a cuidado e a zelo do Senhor sobre a minha e a tua vida. Deus abençoe. Eu não vou esticar mais, a missionária Lídia vai iniciar a live. Eu vou para lá um pouco com ela. Deus é poderoso, fiel, eu espero que o Senhor tenha falado contigo. Não saia da direção, porque Deus tem poder. Deus abençoe de que somente este povo estivesse aqui. Se é só esse, glória a Deus por isso. E é mais um direcionamento para a tua vida. Continue obedecendo a primeira palavra que foi dada diante da tua vida. Porque Deus, ele vai modificar a sua história. Deus abençoe a todos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que nos direciona sempre, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, que o grande amor de Deus, que é este, que tem o zelo, o cuidado pela nossa história, e que o Espírito Santo dele e as doces consolações venham nos colocar no caminho certo e nos dar a sensibilidade de entender que nós temos que ter um discernimento espiritual de quando é o Senhor falando através das nossas vidas, porque Deus, ele dá uma ordem, daqui a pouco o diabo vem na boca de um profeta e muda a história. Deus abençoe a todos. Trinca, Deus abençoe. Kátia, Cris, Deus abençoe a todos de forma única e verdadeira. Mônica, Sirlene, Elizabeth, Deus abençoe a todos. Obrigado.